Olá, bem-vindos a mais uma aula de geografia. Nosso tema, o que estudei? Então, essa atividade, esses conteúdos, na verdade, eles são conteúdos que já foram abordados. Então, nós iremos fazer a autocorreção do módulo 3, capítulo 9, página 331 a 334. Então, vocês poderão estar acompanhando aí em seu livro didático. Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Na página 331, na número 1, pinte os quadros de acordo com as características das formas do relevo brasileiro. E aí nós temos o primeiro de vermelho, quadradinho de vermelho, planalto representando o planalto, de verde a depressão e de amarelo planícies. Então vamos lá, a primeira característica. A primeira característica diz o seguinte: forma de relevo por onde corre o rio Amazonas. Que tipo de relevo representa o relevo por onde corre o rio Amazonas? Estamos falando do relevo de planície. Por que, professora, relevo de planície? Só relembrando um pouquinho nossas aulas anteriores. Então, o relevo de planície é uma grande área geográfica com pouca ou raramente nenhum tipo de variação de altitude. São superfícies com formações relativamente novas se comparados com outras formas de relevo, que apresenta pequenos movimentos na crosta, sendo quase completamente aplanadas. E esse tipo de relevo, esse tipo de rios, né, de relevo, perdão, eles são favoráveis à navegação. Vamos lá, a próxima característica: terreno rebaixado, em geral, com superfície plana, resultante de intenso desgaste. Nós estamos falando da depressão, que são áreas rebaixadas se for comparada com as áreas em seu entorno. Vamos lá, a próxima característica: forma de relevo levemente ondulada e com altitude variável, em geral, acima de 200 metros. Nós estamos falando do planalto. Muito bem, do planalto. Vamos para a próxima. Forma de relevo com terrenos planos e altitude pouco elevada em relação ao nível do mar. Nós estamos falando novamente da planície. Próximo, apresenta intenso desgaste de suas rochas, provocado principalmente pela ação da água e do vento. Então, nós estamos falando também do planalto. Planalto, ele por sofrer esse intenso desgaste, né, esse resto de sedimentação, como explicado nas aulas anteriores, eles se acumulam nas áreas de planícies. Vamos para a próxima. Forma de relevo com altitude mais baixas que as áreas em seu entorno. Estamos falando da depressão. E o último, forma de relevo que predomina na porção norte do Brasil. Qual é aqui que predomina na nossa região? Qual é o relevo? Isso é o relevo de depressão. Ok? Vamos lá para a próxima questão, então. Então, faça aí as suas correções e vamos seguindo. Na página 332, observe os esquemas a seguir, que representam as altitudes do relevo de um morro e a visão vertical desse morro. Então, nós temos aqui nesse primeiro esquema as altitudes desse relevo, né? 300 metros, 200 metros, 100 metros, essa área aqui 100 metros, e por fim o nível do mar. E daí aí ao lado dessa figura, ao lado nós temos a visão vertical desse morro aqui. Então, vamos lá, vamos pintar um mapa altimétrico conforme a legenda. Então, aqui nós temos de marrom, nós vamos pintar acima de 300 metros, né? Então, é o primeiro, né? Se você voltar lá a figura, essa que representa essa área aqui, né? Depois de laranja, altitude de 200 a 300 metros, que representa essa área.
a segunda área, 200 metros. De 100 a 200 metros, você vai pintar da cor amarelo. Então, a terceira área, né, é de 100 metros. E por fim, de 0 a 100 metros, você irá pintar de verde. Então, é toda essa área aqui, tá? Você vai pintar de verde. Essa área, ela representa aqui, né, 100 metros, de acordo aqui com a nossa legenda. Ela representa 100 metros. Então, gente, quando falamos de topografia, nós devemos sempre observar a hierarquia das cores hipsométricas, que por convenção ela estabelece uma diagramação, indo do verde para as partes mais baixas, passando pelo azul e o amarelo para as faixas intermediárias e vermelho e marrom para as faixas mais altas, as áreas mais altas desse relevo. Essa diagramação serve principalmente para destacar as partes mais altas do relevo em cartas topográficas, evidenciando assim planaltos, morros e montanhas, que são acidentes geográficos, os quais implicam quase sempre em dificuldades para viajantes que passam por esses lugares. Então, toda vez que você for... toda vez que falamos em topografia, né, nós temos que observar, quanto mais escura for a cor, mais esse relevo terá uma altitude elevada. Quanto uma cor for mais clara, e quanto mais claro for o relevo, ele terá uma cor clara, ou estará sendo representada por uma cor mais clara. Tudo bem? Entendido isso? Vamos lá para... Perdão, gente, só recapitulando aqui, antes de a gente passar para o próximo slide, só para deixar bem claro, tá? Quanto mais clara a cor, mais baixo e suave será este relevo, tá bom? Então, vamos lá para a próxima. Na página 333. No diagrama a seguir, encontre o nome de 6 formações vegetais descritas. Inclusive, já apareceu um ali, né? Deixa eu só voltar aqui. Então, vamos lá seguir nossa aula. No diagrama a seguir, encontre o nome de 6 formações vegetais descritas nas páginas 317 a 319. Depois, complete corretamente as frases com as palavras encontradas. Então, a primeira palavra encontrada foi cocais, depois tropical, pantanal, caatinga, cerrado e amazônica. Então, essas palavrinhas aqui que nós conseguimos encontrar. Agora, nós vamos completar corretamente as frases com essas palavras ao lado. Letra A. A floresta é a formação vegetal nativa que ocupa a maior extensão do território brasileiro. Qual é essa vegetação que ocupa a maior parte do nosso território? É a floresta amazônica. Então, quem acertou pode dar um visto e quem errou, corrija, por favor. Não esqueçam de colocar a data das autocorreções aí no livro de vocês, na margem superior, e sempre nas questões dá o visto, tá bom? Vamos lá, letra B. A formação que se desenvolve nas áreas mais chuvosas da porção leste do país, entre Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, é a floresta tropical. A letra C. Ou se desenvolve em uma extensa área de planície entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É o Pantanal. A formação vegetal onde predominam palmeiras, como o babaçu e a carnaúba, é a mata dos cocais. Letra E. Ou é formado por árvores de médio porte com cascas grossas, galhos e troncos retorcidos. Nós estamos falando do cerrado, é uma característica do cerrado. Próxima característica, a formação vegetal da caatinga é composta por espécies de plantas adaptadas à falta de água. Então, todas essas características mencionadas nós já abordamos nas aulas anteriores também.
Então, vamos lá para a próxima questão. Vamos lá na página 334. Observe as fotografias. Depois, responda as questões no caderno. Então, essas questões você vai responder em seu caderno. Copie a pergunta, depois escrevam as suas respostas. Na letra A, temos aqui, né, a figura A e a figura B. Então, na figura A é o curso do Rio Negro, no Amazonas. E a figura B, nós temos também um tipo de rio, que é curso do Rio Claro, em São Simão, Goiás. Na letra A, nós estamos falando de dois tipos de rios que já estudamos, o rio de planície e rio de planalto. Então, vamos lá responder a letra A. Qual dos rios mostrado acima pode ser classificado como rio de planalto? Qual característica do rio justifica sua resposta? Então, o rio de planalto é o rio da fotografia B. Suas características. O rio está percorrendo, de acordo com essa figura, um terreno irregular. Também nós podemos observar que há quedas d'água e suas águas fluem com velocidade. Na letra B. Qual dos rios mostrado acima pode ser classificado como rio de planície? Qual característica justifica sua resposta? Então, o rio da fotografia A. Característica do rio de planície. Então, como nós aprendemos, esse tipo de rio ele corre por relevo plano e suas águas fluem tranquilas e é favorável à navegação. Letra C. Como os rios brasileiros têm sido transformados pela ação humana? Então, como também nós já estudamos, eles estão sendo transformados pela poluição, pelo assoreamento e principalmente construção de barragens, entre outros fatores também, né? Esses aqui são alguns que já foram citados em nossas aulas anteriores também. Página 334, quinta questão. Observe o mapa de climas do Brasil da página 312 e pinte um mapa o mapa a seguir conforme a legenda. Depois responda as questões no caderno. Então, aqui nós temos, aqui de acordo com a legenda de verde escuro, né? Nós temos o clima equatorial e o de verde mais claro, o clima tropical típico. Então, aqui de acordo com o mapa, toda essa área aqui, ela representa aqui a área do Mato Grosso. Então, nós podemos observar que os climas que atuam nesse estado é o clima equatorial e o clima tropical típico. Nós temos esses dois climas. Letra B. Quais são as características principais desses tipos de clima? Qual é a característica desses dois tipos de clima que está aqui localizado no Mato Grosso? Então, primeiro, clima equatorial. Eles possuem temperaturas elevadas ao longo do ano, chuvas abundantes, porém menos intensa nos meses de agosto e setembro. Próximo clima, o tropical típico. Eles possuem temperaturas elevadas praticamente o ano inteiro e com duas estações do ano bem definidas, uma seca e a outra chuvosa. Então é isso, queridos. Faço as correções, todas as correções das páginas que foram trabalhadas hoje, e eu aguardo vocês para uma próxima aula.